ao Senhor. Os quero, irmãos, já introduzir ao segundo sermão da nossa série do mês de dezembro, série intitulada Seja Feita a Tua Vontade, baseada no livro de Mateus, capítulo 6, verso 10. Se podemos avançar, porque não tenho como avançar aqui. Obrigado, irmão. Amém. Seja feita a tua vontade, diz a palavra do Senhor. Mas vamos ler o texto completo. E diz na versão Almeida Corrigida Fiel: venha o teu reino, seja feita, comigo, irmãos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Este texto, irmãos, é crucial, é vital. É um texto que faz parte da oração exemplar, conhecida como Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. E é muito, muito importante, irmãos, e não é apenas desta vez na oração, há duas vezes na que o Senhor nos ensina que devemos pedir que o seu reino venha, irmãos. E vou dar uma segunda notícia esta tarde: o seu reino já está aqui, irmãos. Sim, porque estas palavras foram ensinadas pelo Senhor Jesus para os seus discípulos aprenderem a orar. E nessa altura, irmãos, ainda a igreja não tinha nascido. Então eles tinham que orar assim: venha o teu reino. Mas a igreja nasceu uns dias depois. A igreja nasceu no grande dia de Pentecostes. E quando o Espírito Santo de Deus desceu pela primeira vez lá naquela habitação onde 120 estavam reunidos, juntos, unânimes, diz a Bíblia, irmãos, então esta oração foi respondida, irmãos. Mas ainda continuamos a fazê-la, não é? Por quê, irmãos? Porque ainda não estamos cansados de receber a Jesus nas nossas vidas, nas nossas reuniões, nos nossos cultos. De facto, irmãos, estes serviços, este culto, este momento é para Ele. Alguém diga glória ao Senhor. Então, ore comigo mais uma vez: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu acredito, irmãos, que a vontade de Deus está a ser feita neste preciso momento. Isto é o que Deus quer: que eu pregue a sua palavra, que tu estejas ali a adorá-lo, que todos juntos estejamos cá, irmãos, a receber o que Ele já preparou com antecedência para cada um. Quantos acreditam que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas neste momento, quando são as 15h57 do domingo 12 de dezembro de 2021? Estamos na vontade de Deus. Podes dizer comigo: obrigado, Senhor, por isso. Amém, amados irmãos. O título da nossa segunda pregação, do nosso segundo sermão, irmãos, é o lugar certo. O lugar certo. Todos digam comigo: o lugar certo. El lugar correcto. E vamos ler, irmãos, na palavra de Deus, no terceiro capítulo de Gênesis, no verso 9, um texto conhecidíssimo, todos temos ouvido dele. Diz assim a palavra do Senhor, e leio no nome de Jesus: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Damos graças ao Senhor. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade, Senhor, formosa e maravilhosa, Senhor, de poder partilhá-la com tão especial e prezado povo, Senhor, como é o teu povo. Sim, Senhor, abençoa esta mensagem e abençoa, Senhor, os ouvidos de todos, para que possamos recebê-la, Senhor, com fé e com humildade, no nome de Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Amém, amados irmãos. Podem ocupar o seu lugar. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? En la versión en español dice: ¿dónde estás tú? Também nas versões em inglês também empregam, o tradutor empregou o pronome you, tu, mas aqui não está, mas está, é inferido, não é? Está ali detrás. E esta é a pergunta, irmãos, que o Senhor Jesus, que o seu Espírito faz para nós nesta tarde. Estar no lugar certo, irmãos.
estar no site correto e estar na hora certa, nesse momento, irmãos, também. Ou seja, não é apenas o lugar, senão também a altura certa. É muito importante, é crucial para agradar a Deus. Quantos têm vindo aqui porque querem agradar a Deus? Aleluia. Olha para o teu irmão e diz-lhe: eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus. Antes de criar Adão, irmãos, Deus, que tudo o faz perfeito, Deus lhe preparou um local, Deus lhe preparou um lugar. E sabemos que esse lugar era o jardim do Éden, né? Vocês conhecem a história, não vou repeti-la. E antes de dar a Adão uma esposa, Deus deu-lhe um trabalho, Deus deu-lhe um emprego a Adão. Todos os solteiros e solteiras que estão cá, olhem para mim, se fazem favor. Antes de pensar no casamento, antes de pensar sequer no namoro, há que ter trabalho. Paz de Cristo. En español hay un refrán que dice: contigo pan y cebolla. Pão e cebola. Contigo está tudo bem, tudo legal. E não é assim, irmãos? Quantos acreditam que não é assim? Deus é ordenado. Ele tem uma ordem para todas as suas coisas. E foi por isso que antes de apresentar a Eva para o Adão, ele deu-lhe um trabalho a Adão. Isto que significa, irmãos? Isto significa que antes de abençoar-nos, o Senhor prepara um lugar apropriado para cada um e nos coloca nele. Amém? Esta é uma doutrina muito importante, irmãos. Deus tem um plano para cada um dos seus filhos. Deus tem um local certo, um lugar que é perfeito para ele e para ela. E é muito importante, alguém diga muito importante, que cada um de nós descubra onde fica o lugar certo. E é muito importante que cada um de nós se localize nele. Amém, irmãos? Porque vou dizer, irmãos, que não há melhor lugar que o lugar certo. Não existe outro. Foi por isso que eu vos disse que neste momento e neste lugar estamos na perfeita vontade de Deus. Quantos acreditam mais uma vez? Isso converte este lugar no melhor lugar do planeta. Eu não troco este lugar pelo palácio da Rainha Isabel da Inglaterra. Muito menos pelo Vaticano. Este é o melhor lugar para mim neste momento. Glória a Deus. Quantos sentem o mesmo privilégio do que eu? Amém, irmãos? Agora bem, vamos olhar na palavra de Deus como é que estar no lugar certo nos beneficia, se diz assim? Nos ajuda. Como é que uma vida, irmãos, pode mudar de uma maneira tão grande, tão radical, pelo simples facto de encontrar-se no lugar certo. Ocupar o lugar certo, irmãos, muda a nossa vida em pelo menos 7 maneiras. E uma dessas maneiras, a primeira, irmãos, é que ocupar o lugar certo libera provisão sobrenatural. Já vamos falar um momento disso, mas vou dizer todas as maneiras. No segundo lugar, estar no lugar certo significa que estamos sob proteção. Também significa que o nosso orgulho deve morrer. Eu sabia que ninguém ia dizer amém. É verdade. No quarto lugar, irmãos, estar no lugar certo inevitavelmente fará com que tenhamos que suportar desconforto
Aleluia. Mas também nos ajudará, proverá um escape, uma saída para nós afastarmos do pecado e da tentação. Estar no lugar certo também evitará problemas no futuro para cada um dos que o ocupam. E na última posição, e a mais importante de todas as coisas, estar no lugar certo, irmãos, fará com que vejamos a glória de Deus. Aleluia. Pode alguém dizer: eu quero ver a glória de Deus na minha vida, no meu casamento, no meu lar, nos meus filhos? Aleluia. Vamos para o primeiro mais uma vez: provisão natural. E podes abrir a tua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. Ali temos uma história muito importante, irmãos, com a qual vamos desenvolver várias coisas sobre o lugar certo. Primeiro dos Reis, capítulo 17, e diz assim a palavra de Deus para os irmãos que estão ali no Zoom. Primeiro de Reis, capítulo 17, del verso 1 em adelante. A palavra de Deus diz no nome de Jesus: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Verso 4, irmãos: beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém, a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Pois a história cá, irmãos, é que Deus tinha instruído Elias, o profeta, a mover-se para o lugar onde Deus iria prover-lhe para as suas necessidades de uma forma sobrenatural, irmãos. Quantos o acreditam? Onde acontece que um corvo, que é carnívoro, irmãos, traz carne para uma pessoa. E que não come a carne no caminho. Aleluia. E de graça. Glória ao Senhor. Quantos gostavam, irmãos, de uma ajuda assim? Aleluia. O Burger King cobra, não é? O McDonald's e todos cobram, mas Deus não cobra, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a chave para que isto sobrenatural acontecesse, irmãos, era que Elias tinha que ir ao lugar certo. Deus indicou-lhe qual era esse lugar. E Elias obedeceu, irmão. Se ele tivesse ido a qualquer outro lugar, o que tivesse acontecido, irmãos? É simples, né? Os corvos não o teriam alimentado. Quantos podem dizer-me um amém a isso? E eu acho que também não haveria achado água para beber, porque na escritura que temos lido, irmãos, sabemos que estava a acontecer uma grande seca, e apenas ali na torrente do Querite havia água para o profeta beber. Glória ao Senhor. Quantos podem nesta tarde confiar que também para nós Deus tem um Querite, Deus tem um ali, um lugar de provisão sobrenatural? Quantos podem acreditar nisso, irmãos? Muito importante crer, irmãos, porque muitas vezes nós, como já temos ensinado no mês de novembro, oramos, mas não da maneira certa, irmãos. Oramos pedindo que Deus nos abençoe onde estamos. Eu não sei como se diz em português caprichoso, creo que se diz igual. Muitas vezes a nossa oração é mais um capricho
que uma verdadeira oração. Porque quero, aqui, Senhor, eu quero que Tu me abençoes aqui. E não é assim como nós devemos orar, irmãos. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós devemos orar mais do que tudo para que Deus nos leve aonde Ele nos abençoará. Amém, irmãos? Nós precisamos discernir, todo mundo diga discernir, o lugar de bênção sobrenatural para a nossa vida. Porque há outras bênçãos, mas que não são sobrenaturais e que também não são de Deus, irmãos. Tudo o que precisamos, vou repeti-lo, tudo o que nós precisamos acha-se no lugar certo. Elias não precisava mais do que ele já tinha ali. Ali estava a carne, mais uma vez, de graça, porque acho que isso é muito importante para alguns, e a água. Enquanto outros morriam de fome, irmãos, ele tinha tudo o que precisava. Por quê? Porque ele estava no lugar certo, no lugar indicado por Deus. Como já vos disse, irmãos, estar ali significa também estar sob proteção. Lugar errado é todo aquele onde nós sabemos que o nosso andar cristão está em perigo. Quantos sabem do que eu estou a falar? Lugar errado, irmão, é todo aquele onde nós sabemos que não é bom para a nossa vida espiritual. Estás cá, irmão? Por exemplo, enquanto Adão e Eva caminhavam com Deus no Éden, enquanto eles estavam no lugar que Deus lhes tinha preparado, tudo bem, tudo calmo. Nem Satanás se atrevia a aproximar-se deles, irmãos. Mas quando Eva afastou-se um bocado do lugar certo, no momento em que ela estava sozinha, e já Deus tinha dito, não é bom que o homem esteja sozinho, paz de Cristo, nem é bom que o casamento esteja separado, afastado, paz de Cristo. Deus fez o casamento para estarem juntos os dois. Amém? Mas quando Eva afastou-se um bocado, vou ver para lá o que está acontecendo lá, irmãos. Nesse momento Satanás se aproximou dela e começou o problema que até agora todos estamos a sofrer, irmãos. Satanás aproveitou esse momento para enganá-la, como já sabemos, irmãos. E é por isso que é tão importante discernir, descobrir qual o lugar certo para nós estar, irmãos. Vou te dar uma dica de como sabê-lo. Qualquer lugar onde Jesus não iria é um lugar errado para ti e para mim. Fácil como isso. Quando eu não sei, quando eu tenho dúvidas, quando eu tenho medo, quando não estou muito seguro, muito convencido, tenho que fazer esta pergunta: Jesus iria? Já tenho dado esta dica antes, né? Aplica-se também para o que vamos falar, aplica-se para o que vamos vestir. Por exemplo, quando eu vos falei de que se Jesus estivesse cá, fisicamente, visivelmente, ali podemos também tirar uma ideia, né? Nós, como estaríamos vestidos se vemos que Jesus está ali? Como falaríamos? Que palavras, que piadas partilharíamos? Que coisas faríamos, irmãos? Mas essa pergunta há que fazê-la sempre. Se Jesus estivesse cá, eu falaria assim, eu gritaria assim para a minha mulher, eu riria dessa história que estão a contar ali, suja, desse cuento sucio, me reiria se Jesus estivesse aí presente. Percebes o que eu tento dizer, irmão? E aqui, neste tema, é igual, irmãos. Jesus iria, porque se ele não vá, eu também não.
2 améns. Por exemplo, Pedro não estava onde devia. A Bíblia diz que Pedro estava longe de Jesus enquanto levavam Jesus para o julgamento, irmãos. E por isso Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantos acreditam, irmãos, que se Pedro tivesse estado onde devia estar, ele não teria feito isso? Quantos acreditam? É por isso que precisamos de caminhar perto de Jesus. É por isso que precisamos estar onde Ele quer que estejamos, irmãos, pois há proteção na sua presença, pois há segurança na sua presença. É ou não é assim, irmãos? E para qualquer que está a pensar que para ele não é, para qualquer que está a dizer eu não sou assim fraco, eu não vou ter nunca esse problema, a Bíblia diz, olha que não caias. Se pensas estar firme, olha bem. Paz de Cristo. Não há segurança, irmãos, para ninguém fora da presença de Deus. Quando alguém decide, como já tem acontecido aqui nesta igreja, afastar-se, eu não vou ir já aos serviços, eu vou ficar na minha casa, eu vou orar na minha casa, eu vou estar bem, não se preocupe, pastor, eu não preciso. É o que o inimigo quer que tu penses. Eu sou o pastor e eu preciso. Paz de Cristo. O que tu achas que és, que não necessitas da comunhão dos irmãos, que não necessitas de estar na casa de Deus, que não precisas estar nos serviços. Irmãos, esse é um grande engano no qual muitos têm caído neste último tempo. E é por isso que há tantos irmãos a morrer espiritualmente, porque não estão no lugar certo. Olham os convites ali nas nossas redes e continuam com outro tema. Eu não vou ir, não preciso. Sou tão espiritual que estou bem assim. É uma grande ignorância, irmãos, porque não há proteção fora da presença do Senhor. Quantos querem estar no corpo de Cristo? Quantos querem estar em comunhão com os irmãos? Aqui, irmãos, há proteção. Nós temos um grupo Vida Virtual. A Débora, minha cunhada, é parte desse grupo, e há pessoas de outros países que participam. E o nome desse grupo é Jesus, o nosso refúgio. O temos elegido por maioria de votos. Jesus, o nosso refúgio. Eu acho, irmãos, que isso mesmo é também aqui para todos. A igreja é o refúgio dos crentes. É o lugar onde devemos estar, irmãos, porque ali temos segurança. Glória ao Senhor. Mas, para que isso possa ser aceitado, possa ser recebido, o orgulho tem que morrer. Porque antes de poder ocupar o lugar certo, irmãos, há um obstáculo que deve ser deitado, e é o orgulho. O orgulho, irmãos, e não há ninguém aqui, incluído eu, que não tenha este problema. O orgulho é uma barreira, irmãos, que nos bloqueia o passo. É uma barreira, um obstáculo que muitas vezes nos impede reconhecer que estamos no lugar errado e que devemos movernos. Pero si me muevo, entonces es como que estoy reconociendo que estaba equivocado antes. Pero si digo amén a eso, significa que estoy reconociendo que mi doctrina no estaba bien. Pero si cambio de posición respecto a esto, entonces estoy dando a entender de que yo me equivoqué. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo puede haber gente que prefiere morir en su posición equivocada antes que reconocer que se tiene que mover de ella? Yo no sé cómo puede haber gente así. Alguien diga, ayúdame, Señor. Elías era um homem de Deus. Estão cá, irmãos? Se fazem favor, irmãos, deem atenção à mensagem. É muito importante. Elias tinha feito descer fogo do céu. Quantos podem dizer amém?
ele tinha matado centos de profetas falsos. Ele tinha feito milagres. Ele tinha feito muito mais do que todos nós juntos, irmãos. Era um grande profeta de Deus. De facto, há quem pensa que Elias vai voltar, né? Que vai ser manifestado na grande tribulação, etc. Já isso é profecia. Um poderoso profeta, irmãos. Mas ali, junto à torrente dos corvos, vamos batizá-la assim, junto à torrente dos corvos, a torrente do Querite, o que Elias está a reconhecer, o que Elias está a dizer, irmãos, é que ele precisava da ajuda de Deus. E quando eu faço isso, quando eu reconheço que não posso avançar sem a ajuda de Deus, o meu orgulho morre. Por isso cantamos: aonde mais poderia ir? Que outro lugar pode existir, irmãos? Por isso dizemos: somente tu, Senhor, tens palavras de amor. Se lembram dessa passagem na Bíblia, irmãos? Porque esse cântico está inspirado na palavra de Deus, né? Já nem sei o que fazer com esta cadeira. Glória a Deus. Se lembram, irmãos? Querem ir embora vocês também? Não, Jesus. Para onde iríamos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Em outras palavras, eu não sou nada fora de ti, Senhor. Eu não consigo avançar na vida se não estou contigo, Senhor. Não posso fazer nada, não vale a minha inteligência, não vale a minha experiência, não vale os cabelos brancos, não vale nada. Apenas tenho valor quando estou contigo, Senhor. Quando estou no lugar certo. Isso é a morte do orgulho. Alguém diga: Senhor, mata o meu orgulho. Por isso é, irmãos, que Deus ordena a Elias, depois de ter tido Elias esta experiência da morte do seu orgulho, de ser um homem tão forte, tão capaz de fazer tantas coisas, e agora ter que esperar ali pelos corvos trazer alimento, não pode fazer nada. É apenas depois disso, irmãos, atenção líderes, atenção ministros, atenção diáconos, isto é muito importante. Então, não antes, não durante, depois de ter morrido o orgulho do profeta, é que Deus envia-o para a cidade. E como se não fosse suficiente com ter estado ali a depender de Deus apenas, Deus lhe ordena ir à casa de uma pobre viúva. Podes ler no verso 9. Ali está, 1 dos Reis 17, 9, que não temos lido. E lhe diz: dispõe-te, Elias, e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aleluia. Quantos irmãos sadios, saudáveis tenho eu aqui? Homens ou mulheres? Que podem trabalhar com as suas mãos. Quantos de nós gostávamos, irmãos, que Deus dissesse para nós: vê a uma casa de uma viúva, ela vai alimentar-te. E acima, pobre. Pois, eu respondo por mim. Eu diria: Senhor, que vergonha. Eu posso trabalhar, eu posso produzir o meu alimento. Mas não, Elias, vá, irmãos. Como se diz? Não discutiu. Ele não brigou com Deus. Ele pode ter respondido: Senhor, eu sou o teu profeta. Como eu vou rebaixar-me? Como eu que vou depender de uma viúva? Acima pobre, acima que não conheço. Ela não é parente, ela não é familiar. O que eu vou fazer ali? Mas como já o orgulho do profeta tinha morrido junto à torrente do Querite, irmão, Elias não duvidou, Elias não parou, Elias continuou. E mais uma vez mudou-se para o lugar certo. E ele foi abençoado. Amém. Aleluia. Eu quero ser abençoado. Podes dizê-lo, irmão. Não que ter medo de obedecer a Deus. Embora pareça até ridículo o que Deus pede, né? Temos que pensar assim, amados irmãos. Nós também temos problemas
com a questão do conforto. E eu posso dizer, irmãos, com certeza que hoje o conforto é praticamente um Deus que é adorado. Algumas vezes estou a ver notícias e aparecem os avisos comerciais. Uma cadeira com pele de não sei de quê, que tem ali botões, que reclina-se para trás e que se mexe e que aquece. 1.200 euros. Eu digo, quem compra isso? E há muita gente que compra uma cadeira de 1.200 euros para ficar ali o dia inteiro confortável, né? Paz de Cristo. Não vou criticar se tu tens uma na tua casa, está tudo bem. Até vou pedir-te emprestada um bocado a cadeira para... Mas vou dizer isto, irmãos, a segurança, o conforto, a segurança também, não é o mais importante. Paz de Cristo. E não devemos ter medo de sair da zona do conforto, da zona da segurança, irmãos. Só quando o fator necessidade que Deus permite supera este fator do conforto, irmão, muitas vezes só assim é que nós estamos dispostos a mudar. Eu me lembro muito bem quando preguei lá em Terceira, quando fazíamos serviços nos lares, que falei da águia que destrói o ninho dos seus filhotes, né? Para que, irmãos? Para que eles sejam impelidos, sejam empurrados a voar. Quantos já estiveram nesse serviço? A irmã Marina sempre se lembra, né? Por que, irmãos, a águia tem que fazer isso? Porque se ela não empurra os seus filhotes para fora do ninho, irmãos, eles nunca vão querer sair dali, do quentinho do ninho, né? E nós, irmãos, também. Por acaso não somos iguais, irmãos? Enquanto estamos confortáveis, enquanto estamos abençoados, irmãos, não voamos, não arriscamos. Como é que dizem aqui em Portugal, quem não arrisca não petisca, né? Mas nem assim, sabendo isso, nem assim o fazemos, porque amamos mais o nosso conforto, irmãos, o nosso lugar cômodo. E é por isso que Deus tem uma maneira de nos deslocar, e chama-se desconforto. Alguém louve a Deus pelo desconforto. O chefe está a tornar-se desconfortável. Essa amizade está a tornar-se incômoda. Irmão, não será que Deus está a falar? Não será que Deus é que está por trás disso? Está a tentar ensinar uma coisa? Quando Deus quer fazer uma maravilha, irmãos, Ele começa sempre por uma dificuldade, que é o que não queremos, mas é o que precisamos. Uma dificuldade. Há alguém na casa de Deus que pode louvar o nome de Jesus pelas dificuldades da vida? Sim, irmãos, temos que agradecer pelas dificuldades, porque se não fosse por elas, Deus não operaria milagres. Não haveria vitórias se não tivéssemos lutas. Não haveria, irmãos, provisão sobrenatural da qual já falamos, se não houvesse uma necessidade. A torrente querida, irmãos, secou. E esta é outra mensagem que pregamos, né? Mas vou dizê-lo, irmãos, se a torrente querida não tivesse secado, eu acho que Elias se tivesse reformado ali junto à torrente, ele tivesse ficado ali até os últimos dias da sua vida. Mas esse não era o lugar definitivo dele, irmãos, porque a torrente de Querite não era a fonte de Elias. Deus é quem era a fonte de Elias. Paz de Cristo, irmãos. Nós tendemos a casar-nos com os métodos, tendemos a casar-nos, a comprometer-nos com as coisas. Sentimos dor. Eu não quero vender este carro, eu gosto tanto dele, passeamos tanto nele, não vou vendê-lo. Ficamos atados às lembranças, aos móveis,
as coisinhas e a tantas coisas, e até pensamos que não conseguimos viver sem elas, e então Deus tem que tirar muitas coisas da nossa vida para lembrar-te, para lembrar-me que nada disso, nada deste mundo é a minha fonte. A fonte nossa é Ele. Glória ao Senhor. Paz de Cristo. Há muita gente que não entende isto, irmãos. Eu confesso, até eu estou a lutar com isso. Não vais para essa igreja porque nessa igreja proíbem-te isto e não te deixam fazer o outro. Nós não proibimos nada, irmão. Nós ensinamos que há que estar apaixonado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos apaixonados com Jesus, quando nós temos uma relação pessoal com Ele, quando nós achamos satisfação na sua presença, irmãos, não precisamos estar a brincar em outras partes, nem necessitamos estar à procura de prazeres fora dele, irmãos. E o nosso Deus que nos ama, alguém diga: Deus me ama. O nosso Deus que é a fonte de vida, o nosso Deus que é a fonte de alimento, o nosso Deus que é a fonte de águas vivas por meio do seu Espírito que tem derramado em nós. Ele, irmãos, não quer que nós estejamos a beber de outras fontes. Não, irmãos. Qualquer outra fonte não tem o que Jesus tem. Quantos têm bebido desta fonte? Quantos sabem que não há outra? No hay nada fuera de Jesús, hermanos. Eso es lo que enseñamos en la iglesia. Eso es lo que le decimos a la gente. Si anda por allá buscando otras cosas, si se anda mezclando con gente del mundo, si anda tratando de encontrar placer y diversión en cualquier otro lugar, su problema no es la iglesia. Su problema es no es que la iglesia le prohíbe, que la iglesia ya no lo quiere porque allá anda haciendo lo incorrecto. Su problema es que no se enamoró suficiente de Jesús. Cuando tenemos una relación con Jesús no necesitamos andar buscando nada afuera de Él. Paz de Cristo. Que são vícios, que são drogas, que são prazeres ilícitos, imoralidade e tudo isso que é, irmão, é simplesmente sintoma do vazio de Jesus no coração. Mas se Jesus está ali, irmão, tu vas estar confortável onde seja. Paz de Cristo. Glória ao Senhor. Se lembram escapar do pecado e da tentação? Quando nós não estamos no lugar certo, quando nós não obedecemos à voz de Deus, e Deus fala, irmãos, quantos podem dizer amém? O tempo todo Deus fala, mas quando não escutamos a sua voz, tornamos-nos vulneráveis. E é por isso a grande pergunta de Deus para Adão: onde estás? Essa é a pergunta importante hoje. ¿Dónde estás tú? Por acaso, irmãos, há algo que Deus não sabe? Deus não sabia que Adão e Eva estavam escondidos? Sim, sabia. Deus não sabia o que eles tinham feito? Sim, sabia. Deus não sabe o que nós andamos a fazer, irmãos, na semana? Sim, sabe. Paz de Cristo, irmãos. E é por isso que Ele aproxima-se, é por isso que Ele pergunta, é por isso que Ele está a chamar por meio desta mensagem, porque Ele preocupa-se por nós. De facto, irmãos, há muitas vezes que Deus está aflito pela nossa situação, porque não estamos bem, como Adão e Eva não estavam bem, irmãos, e eles tinham saído, eles tinham se deslocado do lugar certo, do lugar seguro. E quando isso acontece, irmãos, ficamos expostos a situações pecaminosas, ficamos expostos à tentação, a relações que não convêm para nós. Alguém diga amém? E tenho tantos exemplos na minha experiência ministerial e também na Bíblia, irmãos, que não acabaríamos hoje. Mas por dar um exemplo, quantos conhecem a história do sobrinho de Abraão, chamado Ló? ¿Cuántos conocen la historia de Lot, el sobrino de Abraham? ¿Terminó bien? ¿Acabó bien, irmãos? Não.
o que ele fez, irmãos? Ele deixou o seu tio Abraão, certo? Abraão representa a igreja, Abraão representa o lugar certo, o lugar seguro. Mas Ló o deixou e foi para o mais oposto que podia existir nesse momento, para Sodoma. O que representa Sodoma, irmão? O mundo, o pecado, a imoralidade, o reino do diabo. E por que Ló foi para lá, irmãos? Queria dinheiro. Paz de Cristo. A vontade de Ló, o desejo de Ló era fazer-se rico. Acredita quando eu digo, eu tenho ouvido irmãos falar assim. Certa vez na Colômbia levei uma família e eram líderes da igreja. E começaram a falar. E muitas vezes eu sinto de não dizer nada, irmãos. Eu consigo estar calado horas. Minha esposa sabe. Aqui falo muito, mas muitas vezes não falo nada, porque só quero descobrir o que há no coração. E começaram a falar. E tudo, irmãos, girava, se diz, em torno ao dinheiro. Até que, numa altura, ela diz, eu quero ser milionária. Deus te abençoe, pensei para mim. Mas eu não disse amém. Porque essa aí é uma tolice, irmão. Pode dizer amém? Essa não é linguagem cristã. Essa não é maneira de um cristão falar. O que há ali é um vazio de Deus. O que há ali, irmão, é apenas uma representação de vida cristã. Mas por dentro, irmão, essa pessoa que está a declarar é que ela nem conhece a Deus. Paz de Cristo. Como Ló, que foi para Sodoma, irmãos, porque ele queria ser mais rico do que Abraão. Se lembram que os servos dele e os servos de Abraão estavam a brigar pelos animais, pelas ovelhas, pelas vacas? Então fizeram essa separação, irmãos, e ele foi para Sodoma. Era o lugar certo, Sodoma, irmãos? É um mundo, um lugar para nós, irmãos? O mundo não é o nosso lar. Nós estamos de passo por cá, irmãos. Nós não podemos fazer tesouros cá neste mundo. E um dia vais te lembrar deste pastor e das suas pregações. E oxalá te lembres bem. Oxalá possas dizer, eu obedeci e glória ao Senhor. Cá estou agora na minha morada eterna. Cheguei. E não como Ló, que lá tiveram que ir 2 anjos para resgatá-lo. E sim, conseguiu sair, irmãos, mas perdeu tudo o que ele tinha. Deixou todas as suas riquezas na Sodoma. E no caminho perdeu até a sua amada esposa, irmãos. Essa era a classe do fim que Deus tinha planejado para ele? Claro que não! Mas é o fim que tem aqueles que não podem lidar com o pecado e com a tentação. E fácil, caem perante eles. Simplesmente porque gostam mais do que isto oferece que o que Deus oferece. Porque isto é visível, isto é tangível, eu posso desfrutá-lo já, eu quero já, a vida é breve, eu tenho que tê-lo. Eu não sei se há um céu, eu não sei se vou ter uma recompensa lá. Irmão, a nossa moradia está no céu, o nosso galardão, a nossa recompensa está lá acima. Não é cá, não é nesta terra. Alguém pode dizer amém a isso? Oh, ajuda-nos, Senhor. Alguém diga, ajuda-me, Senhor. Estar no lugar certo, ocupar o lugar certo também nos ajuda, irmãos, a evitar problemas futuros. Que eu acho, irmãos, fora das minhas notas, eu acho que esta situação dos problemas que ainda não são, dos problemas que ainda não chegaram, é a explicação que eu tenho achado de por que Israel desobedecia tanto a Deus. Se lembram no deserto, irmãos? Eles faziam tudo o oposto ao que Deus dizia. Eu sempre perguntei-me quando era mais jovem, por que eles
está vindo todo, tendo visto o mar vermelho abrir-se, tendo visto a glória de Deus, o maná do céu, etc, 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 ainda assim pecavam, porque não acontecia nada a seguir. Essa é a razão. Não acontece nada. Peco, desobedeço e tudo sigue igual, né? Então posso voltar a pecar, porque não houve consequências. E o que acontece no futuro, irmão? O que acontece 10 anos depois, 20 anos depois? O que acontece com os filhos? O que acontece com os netos? Muitas vezes diz Judas, um dos apóstolos, lá ao fim da Bíblia, que o resultado da desobediência não chega a seguir, não chega em breve, mas sempre chega. Podes acreditar nisso? Onde estamos nós agora? Onde estás tu? Onde? Onde estás tu no que tem a ver com a vontade de Deus para a tua vida, no que tem a ver com os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, as capacidades imensas que tens, esse potencial que Deus te deu? É o tema para outra mensagem, irmãos. Mas vou te dizer uma coisa: estar no lugar certo faz a diferença entre uma vida cheia de bênçãos e uma vida cheia de maldições. Quantos sabem do que estou a falar? Há famílias, há casamentos, há pessoas, há irmãos que com apenas vê-los, com apenas falar um bocado com eles, já nós sabemos que vão ter problemas, que isso não vai acabar bem se não mudam para o lugar certo, se não fazem mudanças, se continuam assim. Têm saúde, têm juventude, até têm dinheiro, tudo corre bem, mas nós sabemos que não estão a ir pelo caminho certo, estão a ir pelo caminho torto. Embora ninguém diga amém. E se tu queres evitar isso na tua própria vida, na tua própria família, se tu queres evitar problemas num futuro, embora agora nem sabes quais podem ser, eu vou te dizer, precisamos, irmãos, encontrar o emprego correto. E vou repetir isto. Começo a lista por aqui porque eu acho que é muito relevante. Precisamos encontrar o emprego correto. Por acaso tens perguntado a Deus qual é o emprego correto para ti? Não, pero aqui é que eu ganho, aqui é que tenho benefícios, aqui é que tenho segurança social, aqui é que me pagam isto, me dão aquilo. Isso para mim não significa nada, para Deus também não. E vou dizê-lo mais uma vez: se Jesus não está no centro, tu podes trabalhar para Marcelo Rebelo de Sousa e ainda assim estar fora da vontade dele no que tem a ver com o lugar onde trabalhas. Minha esposa é testemunha. Quantas vezes eu desprezei clientes, eu desprezei trabalhos, porque eu tinha que pregar, eu tinha que atender o serviço, eu tinha que ir orar lá por uma família. E cá está o cliente, aleluia, eu tinha bons clientes. Los hermanos que conocen Uruguay, que saben lo que es Paysandú, Soriano, Río Negro, Colonia, todos esos departamentos, los mejores clientes. Pero eso sí, me llamaban a las 2 de la mañana, eso sí, me llamaban a las 8 de la noche. El diario Crónicas de Soriano, tienes que venir porque la computadora se trancó y a la 1 de la mañana el periódico tiene que salir. Y yo, lo lamento, estoy por empezar un culto, no puedo ir. ¿Pero qué hacemos? Lo lamento, yo voy a atender el culto y para las 9 o 10 de la noche, cuando salga del culto, entonces iré a resolver su problema. ¡Vamos a llamar a otro! Pues llamen a otro. No conseguían a nadie, me seguían llamando a mí. Allá iba, hermano, no les exagero, en 5 minutos yo les resolvía el problema. ¿Por qué, hermano? Porque yo había estado en el lugar correcto y el Señor me resolvía los problemas. Mi esposa puede decir amén. Precisamos encontrar o emprego correto. Precisamos encontrar a pessoa correta, solteiros, com a qual vamos viver. Não é a mais linda, não é a que canta melhor, não é aquele, não. É a que Deus tem para ti.
é o miúdo que Deus tem para ti. Precisamos achar a igreja correta, porque nem todas as igrejas são iguais, irmãos. Olha, porque tem um serviço virtual formoso. Eu tenho seguido esse pastor ali por Facebook. Eu vou ir para lá. Paz de Cristo. Perguntaste para Deus se Ele está lá? Porque por vezes o único que há é isso, irmãos. É coisa visível, mas Deus não está ali. Precisamos pertencer à igreja correta. Precisamos ocupar o ministério correto dentro da igreja. Digo ou não digo, irmãos? Vou dizer. Já vocês sabem que eu vou dizer. Que há irmãos que ainda não têm achado o seu lugar na igreja. Estão assim como nós no Uruguai decimos desubicados. Porque estão como sapo de outro poço. Como se traduz isso? Não têm achado ainda onde é que Deus quer que eles estejam. O que é que eles têm que fazer. E assim, etc, 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 irmãos. Precisamos encontrar o lugar correto. Já não fica tempo, irmãos. Esta manhã falei com os colaboradores. Já não há tempo de estar a pensar: vou, não vou, faço, não faço. Irmãos, precisamos já mudar e ser cristãos firmes, cristãos enraizados no lugar certo, cristãos que possam, irmãos, compreender muito bem o que Deus quer que façam. O Salmo 92 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O que significa isso, irmão? Que quando nos estabelecemos no meio, no centro da vontade de Deus, quando nos afirmamos, quando criamos raízes, irmãos, Ele nos prospera. Alguém que queira ser prosperado, diga amém. Glória ao Senhor. E como já vos disse, irmãos, ocupar o lugar certo faz também com que vejamos a glória de Deus. Em Êxodo 33, 21, Deus disse para Moisés: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Mira, Moisés, tenho um lugar aqui para ti, junto a mim. Aleluia. Deus queria a Moisés a su lado, hermanos. Aleluia. E lo mandou para a penha. O enviou ali a um monte, irmãos. E quando Moisés ocupou esse lugar, então Deus começou a revelar tudo o que Deus tinha já no seu plano para Israel. Até deu-lhe o design do tabernáculo. E quando Moisés, por fim, depois de muitos dias, desce desse monte, ele traz os planos do tabernáculo, e é por isso que se chama tabernáculo de Moisés. Tenham visto isso, irmãos? Que na Bíblia não é tabernáculo de Deus, tabernáculo do Espírito, é tabernáculo de Moisés. Assim é conhecido. Por quê? Porque Deus lhe ensinou a ele, irmãos. Porque Deus mostrou-lhe a glória lá no monte. E não acaba ali. Depois de ele ter descido, depois de muitos meses de árduo trabalho, irmãos, e depois de ter construído tudo aquilo que Deus lhe tinha ensinado no monte, o tabernáculo, ter feito os móveis, ter fabricado os utensílios, tudo ficou terminado, irmãos. E quando tudo foi colocado no seu lugar, onde está Manuel? Lá. Ele é quem ordena as coisas na casa, irmãos. É o trabalho do Manuel. Sempre que há coisas fora do lugar, Manuel, e lá vai o Manuel a guardar tudo, pôr cada coisa no seu lugar de novo. E ontem, irmãos, ele esteve o dia todo a classificar coisas que começam a ficar fora do seu lugar. Um fio vai para lá, um cabo para aqui, uma ficha para já. Isto não sei nem quem é, porque está neste caixote aqui. E assim, né? E ele esteve o dia todo a ordenar, a classificar, a pôr cartazes, coisinhas, etiquetas. E eu estava a estudar a mensagem enquanto ele trabalhava, né? E assim falava com ele e partilhava isto. E eu falei desta parte com ele. E diz: quando todo, porque ele acabou, e vem e diz: acabei, pá. Eu lhe respondi: então vais ver a glória de Deus. Porque não foi antes, nem foi durante, eles estavam a trabalhar. Foi quando eles acabaram e
Tudo ficou no seu lugar, no lugar certo, irmãos. Tudo conforme o que Deus ordenara. Então diz Êxodo 40:34, escreve Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Aleluia. Olha, os lençóis, os guardanapos têm que estar no seu lugar. Tudo tem que estar no seu lugar, irmãos. Deus não deixa em lugares desordenados. Deus não gosta da confusão. Como diz a Bíblia, Ele não é Deus de confusão. Ele não é Deus de desordem. O que é Ele? Um Deus ordenado. Ele tem tudo no seu lugar. E nós? Glória ao Senhor. Segundo de Crônicas 7:12 diz que Deus falou a Salomão. Já vou acabar, irmão Eduardo, escolhe um cântico. Diz Deus a Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Estou a rir, irmãos, porque nem imaginam como eu fiquei desangado com uma pessoa que me disse: horrível o lugar que escolheram vocês para fazer um santuário ali em Trajosa. Eu pensei para mim, esta pessoa nem esteve aqui a trabalhar madrugadas inteiras, nem imagina tudo que nós investimos cá e o esforço, né? Te lembras, irmão? Se lembram, irmãos? Até a madrugada do dia da dedicação estávamos cá a trabalhar, todos cheios de pó. Esta pessoa a dizer: esse não é o lugar, vocês erraram. Ah, e tu que sabes tanto onde é que devíamos estar? Pois no centro da Lisboa. Ok, Deus te abençoe. Paz de Cristo. Percebes o que tento dizer, irmão? Não, vou explicar. Não é onde o pastor diz, não é onde a igreja diz, não é onde gostamos, irmão, é onde Deus diz. Amém? É onde Deus diz. E o que nós devemos fazer, irmãos, não é ter uma opinião, não é saber muito, não é dizer assim, eu penso que é assim, que é assim. Não, irmãos, eu agradeço as opiniões, eu também tenho muitas, mas não é a nossa opinião, é o que Deus quer. E foi Deus que escolheu o design do tabernáculo, foi Deus que escolheu o lugar onde ele devia estar. E quando já Israel estava lá na Jerusalém, foi Deus que escolheu o lugar, o tamanho, o design novamente para o templo, que é do que estou a falar aqui em Crônicas. E quando tudo estuvo acabado, mais uma vez, irmãos, quando Salomão acabou tudo no templo, as escrituras dizem, segundo de Crônicas 7:1, desceu fogo do céu. Desceu fogo do céu. Aleluia. Quem é que quer que fogo do céu desça nesta tarde? E consumiu o holocausto. Salomão era muito sábio, mas ele não podia fazer com que fogo descesse do céu, irmãos. Ninguém pode, só Deus pode fazer isso, né? E fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Aleluia. É por isso que estou cá, irmãos, para dizer que todas as coisas têm o seu lugar. Todas. E nós também temos um lugar no reino de Deus. Temos um lugar certo na casa de Deus. E estar no lugar certo, por recuar, vai fazer com que tu e os teus vejam a glória de Deus. E não apenas tu, e não apenas os teus. Vai fazer que essa glória que tu estás a experimentar, esse gozo, essa paz, essa unção, esse poder, essa graça, essa virtude, isso tudo, os outros ao teu redor também vão percebê-lo. É como um cheiro, é como uma luz que não pode ser escondida, só a mesa, diz Jesus Cristo. Esse é o potencial do lugar certo. Essa é a graça de uma pessoa que vive no lugar certo. Quantos acreditam que Deus ainda não mudou, irmãos? Não mudou. Ele é o mesmo de lá do Éden, de lá do Monte Horeb, de lá da Jerusalém. O mesmo que veio, que esteve aqui na terra, irmãos, há 2000 anos, é quem está cá agora.
E está a fazer a mesma pergunta, mais uma vez, 6.000 anos depois. Igreja, Ele nos pergunta a cada um: onde estás? Eu quero que tentes responder, pelo menos, com os teus olhos fechados, se gostas, fechar os teus olhos e dizer: onde é que estás para Deus? Porque se não estás onde Ele quer, se não estás onde é correto, onde é certo, então lamento imenso, mas vais ter que abandonar esse lugar. Não, pastor, mas tu não conheces, tu não sabes, tu não compreendes. Pode ser que eu não, mas Deus, Ele sabe tudo. E o mais importante, Ele sabe o que é melhor para ti e para mim. Podes dizer para o Senhor: eu quero estar ali, Senhor, onde Tu vais abençoar a minha vida. Eu quero estar no lugar certo, Senhor, onde Tu vais prosperar a minha vida. Eu acredito, Senhor Jesus, com todo o meu coração, que ainda não tenho conseguido chegar a esse lugar. E não vou presumir que já cheguei, que já alcancei. Nem o apóstolo Paulo presumiu de tê-lo alcançado. Muito menos eu, Senhor. Talvez, Senhor Jesus, há nesta tarde alguém aqui que, como o filho pródigo da parábola, que afastou-se do seu lar e esteve lá a viver entre pecadores, a gastar o dinheiro que nem era dele, Senhor, fora do seu lar, fora do lugar certo, Senhor. Talvez nós também, como ele, Senhor, precisamos nesta tarde de orar e perguntar: Senhor, onde é que Tu queres que eu esteja? Qual é a posição que Tu me tens atribuído, Senhor, e que eu devo ocupar? Vamos passar outro ano fora desse lugar, irmãos. O ano 2022 está à beira já. Quantos querem no 2022 estar no lugar certo? Se há alguém aqui que quer, fique em pé, se faz favor, e comece a alçar as suas mãos. Eu não vou fazer chamado ao altar hoje, irmãos, mas sim vou dizer isto para Deus: Senhor Jesus, fala com o Teu povo neste momento. Fala ao meu irmão, Senhor, fala à minha irmã. Com essa voz, Senhor Jesus, que só Tu falas. Fala, Senhor, aos ouvidos de cada um dos Teus filhos que com fé têm recebido esta palavra, Senhor, esta tarde. Fala, Senhor Jesus, à minha vida. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor Jesus, onde é que eu devo estar. E dá-me ouvidos para ouvir agora, Senhor, a Tua vontade. E dá-me um coração de obediência, Senhor Jesus, para fazer o que a Tua voz me disser. Eu quero demonstrar-te, Senhor Jesus, agora e aqui, que eu desejo, Senhor, ir contigo ao lugar correto, como Moisés, como Elias, como muitos outros, Senhor, o fizeram. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Para poder, Senhor Jesus Cristo, desfrutar de proteção. Para poder ter, Senhor Jesus Cristo, provisão sobrenatural. Para não depender das minhas forças, senão do Teu poder, Senhor. Quebra, Senhor, o meu orgulho. Mata, Senhor Jesus, toda a soberba que há em mim. Ajuda-me, Senhor Jesus. Embora tenha que suportar desconforto, como Tu o suportaste, Senhor, tantas vezes e o fizeste por mim. Embora tenha, Senhor Jesus, que perder algumas coisas que eu apreço, que eu desejo ter, Senhor, mas que não são para mim. O único que eu quero, Senhor Jesus, é estar no lugar certo, é estar na Tua vontade, Senhor. Afasta-me,
Liberta-me, Senhor. Esconde-me, Senhor, da tentação. Esconde-me, Senhor Jesus, do inimigo. Afasta-me, Senhor Jesus, de situações que eu não vou conseguir administrar, Senhor. Ajuda-me, ó Deus. Talvez eu penso que estou no lugar certo e não é assim. Estou a criar problemas no futuro para mim, para os meus. Ajuda-me, Senhor Jesus. Eu alço as minhas mãos, a igreja alça as suas mãos também comigo e diz: Senhor Jesus Cristo, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Senhor Jesus, neste lugar, na minha vida, Senhor. Jesús, mi fiel amigo. Sim, Jesus. Quero que tu deixas, Senhor, Dulce caminar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, Senhor. Quero hacer tu voluntad, Señor. No quiero volver atrás. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No quiero volver atrás. No quiero Si tienes a alguien de tu familia contigo, atrás. si tienes a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos, Jesús, mi fiel amigo. voy a invitarte para que pongas tu mano sobre el hombro de ese ser querido, de ese ser amado. Caminar. Convido-te para que neste tempo, enquanto os irmãos estão a dirigir-nos nesse louvor, continues esta oração. Te invito en el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a orar aún unos instantes. Vamos a decir: Señor Jesús, yo quiero encontrar el lugar que tú me tienes preparado. Eu quero achar, Senhor, um local certo na minha vida. E também, Senhor Jesus, peço-te pelos meus. Es tan importante, Señor Jesucristo, que ellos también, Jesús, puedan encontrarlo, Señor. Porque sé que no hay felicidad fuera de ese lugar. Porque sé que no existe, Señor, bendición si no es ahí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Enséñanos, Señor, a estar en ese lugar. Danos la fe, Señor. Danos el corazón obediente. Danos el entendimiento, la sabiduría y la gracia, Señor. Para que cuando tú llegues, Señor, para que cuando tú vengas y nos hagas esa pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Podamos decirte: donde tú me dijiste, Señor, donde tú querías que estuviera, Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Sí, Jesús, quédate conmigo, no quiero volver atrás.
ao seu povo adorar-lhe neste momento. Se ainda tens voz, se ainda tens língua, se ainda tens garganta, podes abrir a tua boca e podes dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Sim, sim, Senhor. Vamos continuar a adorar, irmãos músicos. Vamos continuar a cantar ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo que tu estás a fazer. Deus está a mudar pensamentos esta tarde, irmão. Eu sei que ainda não acabou. Ainda está a trabalhar o Senhor. Ainda está a operar em um coração. Ainda está a trocar pensamentos de medo, de dúvida, de incerteza por outros pensamentos. Pensamentos nele, pensamentos santos, pensamentos de obediência. Sim, Jesus, aleluia. Díselo al Señor. Vas a hallar la letra y cántalo con nosotros. Quiero aprender.